Boa noite a todos. Hoje eu pus essa imagem de Jesus para nos chamar a atenção, porque hoje o nosso tema é um tema especial. Muitos chamados e poucos escolhidos. Isso é essencialmente para que hoje nós saiamos daqui sabendo se fomos chamados ou se fomos escolhidos. E Jesus, há 2000 anos, tudo aquilo que ele fazia, todos os ensinamentos que ele transmitia, era através de parábolas. Nós, há 2000 anos, estávamos ainda muito presos à matéria, muito presos aos nossos sentimentos de dia a dia de trabalho no campo, de trabalho no mar. E Jesus, a única forma que teve para nos fazer compreender as coisas era falando do nosso dia a dia, falando do pastoreio, falando dos exemplos do dia a dia que nós e os nossos irmãos tínhamos naquela altura, há 2000 anos. E, como sempre, as histórias ficam. Sabemos hoje que a Bíblia não foi escrita naquela altura. Os escritos da Bíblia também não foram escritos naquela altura, foram escritos alguns anos depois. Mas eram histórias. Histórias que se passam de pais para filhos, como passam as histórias da Disney. Que nós contamos aos nossos filhos as historinhas e eles acreditam. E foi assim que, alguns anos depois, os escritores começaram a escrever a Bíblia, a escrever os escritos da Bíblia. Então, o Evangelho, que quer dizer boa notícia ou boa nova, ele tem aspectos da biografia de Jesus e os principais ensinamentos segundo as informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 principais evangelhos. Mateus e João têm registros e informações baseadas na convivência com Jesus, porque eram apóstolos dele. Marcos registrou as reminiscências de Pedro, as lembranças de Pedro. E Lucas coletou informações por via indireta. E naquela altura os escritos eram feitos em papiros, em couro, em materiais que não são os de hoje, não é? Não havia papel, não havia tinta, não havia esferográfica. E quando um escritor se enganava numa letra, tinha que fazer tudo de novo. E era um trabalho bem complicado, para que nós entendêssemos e tivéssemos o que temos hoje à nossa disposição. Então vamos entendendo o conceito. Segundo o Evangelho de Mateus e João, isso está repetido. Exatamente. O Novo Testamento é composto pelos Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das Epístolas e o Apocalipse. Temos alguns Evangelhos canônicos, que são os de Mateus, Marcos, Lucas e João, com narrativas cuidadosamente escritas sobre a vida de Jesus e que integram o Novo Testamento. Temos os Evangelhos apócrifos, que são manuscritos redigidos por discípulos de Jesus, e mais que não foram reconhecidos pela Igreja, sob a alegação de não poderem ser comprovados. E temos os Evangelhos contemporâneos, que são as releituras do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vi há alguns dias atrás também no Facebook, e se calhar outras pessoas viram, sobre o aparecimento de uma nova Bíblia que teria aparecido segundo um outro Evangelho escrito e que a Igreja Católica também não aceitou, porque segundo esse escrito, que segundo é do apóstolo Barnabé, e que Jesus não teria existido, ou que Jesus não teria morrido na cruz. Quem teria morrido na cruz era Judas e não Jesus, com muita coisa contradizendo a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia de hoje é uma aceitação ou uma junção de compilações de livros que a Igreja Católica fez há muitos anos, mas juntando de facto, se nós lermos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ler
as passagens de Jesus praticamente iguais em todos os evangelhos, só mudam as palavras e a forma de escrever. E se eu me ponho há 700 anos na pele dos decisores da igreja, quando decide fazer a Bíblia, que dizem, tenho 4 escritos que dizem a mesma coisa, e temos um escrito que diz completamente o oposto, a gente vai acreditar nos 4 que dizem a mesma coisa ou no 1 que está diferente? Né? E a gente compreende por que esse escrito de Barnabé não foi aceito. Mas, continuando, porque a história de hoje é sobre nós, sobre se somos chamados ou se somos escolhidos. E nessa parábola de Jesus, a parábola do festim das núpcias, ou festim das bodas, no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra do Evangelho diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos, com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem darem importância a isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e outros pegaram os servos, os mataram, e depois de lhe haverem feito muitos ultrajes, sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para eles foram chamados. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu das pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem guardou silêncio. Então o rei à sua frente, atai-lhe os pés e as mãos, lançai-o às trevas exteriores, e aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É através desta passagem que nós nos vamos apercebendo da diferença de ser chamado ou de ser escolhido. Chamados somos todos nós, a todo instante. A nós só de ouvir o chamado e de nos considerarmos escolhidos ou de ignorarmos o chamado e continuarmos o nosso dia a dia como se nada fosse. E Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. E os primeiros convidados são os hebreus, que eram o primeiro povo monoteísta. E os enviados do rei eram os profetas, aqueles que anunciavam a palavra. E os convidados, que se desculpam, somos todos nós. Portanto, arranjamos sempre uma desculpa para não ouvir o chamado. Arranjamos sempre algo que nos ocupa para não irmos onde devemos ir. Quando sabemos qual é a nossa obrigação e qual é a nossa meta. Mas não basta dizer-se cristão, é preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Não podemos ir a qualquer local vestido da forma que nos aprouver. Nós temos por norma, por boa educação, e isso nós obtemos desde a infância, que para determinados sítios a gente tem que ir com uma roupa melhorzinha, ou até a gente não vai no restaurante de fato de banho, como a gente não vai na praia vestido de túnica até os pés.
Tem gente que vai, mas pronto, isso são outras religiões e a gente respeita. Mas, portanto, nós temos que nos saber acomodar às situações. E aqueles que deram de exemplo, que Jesus falou de exemplo, de que ele entrou no casamento sem túnica nupcial, é um exemplo para todos nós. Nós não vamos, não importa que sítio, sem ter uma vestimenta. E essa vestimenta pode ser uma vestimenta espiritual. A gente pode ir a um local espírita, onde há uma outra religião qualquer, e certeza que a gente não vai dançar o fandango no meio de um local desses. Então, temos que nos adaptar às situações e aos locais. E essa lei está totalmente contida nas palavras de Jesus, em que fora da caridade não há salvação. E passemos a uma outra parte do nosso capítulo 18, do item 5, que nos fala da porta estreita. E a porta estreita, vamos basear também num livro de Chico Xavier, que foi escrito por espíritos diversos, e é um livro intitulado O Espírito de Verdade, e tem um capítulo intitulado Muralha do Tempo, escrito por Emmanuel, através de Chico, e que fala exatamente desse capítulo 18º, do item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus, Mateus 7, versículo 13. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda a porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. E as portas referidas por Jesus? A que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira de hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é a ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão. Saída pelo reajuste. A porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é a escolha da porta. Estreita ou larga? Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha pela porta de serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges nos teus atos comuns da existência que se desenrola momento a momento. Por milénios, temos sido viajores do tempo, a ir e a vir pela porta larga nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltrante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Emmanuel. Verdade que hoje é a sementeira, amanhã é a colheita. Somos todos livres de semear o que quisermos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Agora a escolha
é que é nossa e vai depender do que a gente vai colher. Se semearmos batatas, não vamos colher cebolas. Vamos colher batatas. Então, aquilo que a gente semear é aquilo que a gente vai colher. Vamos, então, nos policiar para que possamos semear. E vamos escolher a porta, se vamos escolher uma porta estreita ou se vamos escolher uma porta larga. A porta da salvação é a porta estreita. Pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. É o complemento do ensinamento moral que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos nós temos muitos defeitos a corrigir. Não vamos conseguir corrigir todos de uma só vez. É degrau a degrau, passo a passo, erro a erro. E tem muitos erros que a gente nem se apercebe que tem, porque fazem parte do nosso ser, fazem parte da nossa conduta, fazem parte da nossa educação. A gente está habituado a sair de um determinado sítio e virar à esquerda. E está sempre habituado a fazer sempre isso. Até que nós nos habituemos a sair desse mesmo sítio e virar à direita, demora algum tempo. A gente vai virar ainda à esquerda umas dezenas de vezes. E só quando a gente vira à esquerda, não é por aqui, é por ali. Quando a gente tem que voltar de novo para trás e virar para a direita é que a gente se apercebe. Mas a gente repetindo, e repetindo, e repetindo, a gente consegue mudar. Tudo depende do nosso esforço e da nossa persistência. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse é outro item desse nosso capítulo de hoje. E, aproveitando de novo o Espírito de Verdade, esse é um livro que vocês podem aproveitar para livros de mesinha cabeceira, porque as passagens são curtas e intensas. Há um capítulo intitulado Em Plena Era Nova, e que nos diz o seguinte: há criaturas que deixaram na terra como único rastro na vida robusta que usufruíram na carne o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome do orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho da matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar sem querer o adubo às ervas bravas. Usaram um empréstimo do Pai, magnânimo, exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de vós e muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, impele-nos para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada, a construir o seu porvir dos triunfos, conclama-nos ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo das nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia, renasce a luz de uma nova vida. E com a morte, somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais
do que pó. Eurípides Barçanufo. Esse nosso estimado irmão, que tanto fez pelos necessitados no Brasil, enquanto encarnado, e que tanto faz por nós no nosso dia a dia, como irmão de Luiz, que do lado lá continua velando, envia mensagens desse teor, nos incentivando ao trabalho. Eu me lembro de uma mensagem que recebemos há algum tempo, numa das nossas reuniões mediúnicas aqui no centro, e que me marcou de sobremaneira porque um irmão de coração, um irmão amado, que nos protege, foi assim que ele se despediu de nós, foi dizendo desse vosso irmão que vos protege permanentemente. O início da mensagem dele foi: meus irmãos, vocês já se aperceberam que o dia da vossa partida começa no dia do vosso nascimento? Vocês podem viver um dia, um ano, 50 anos, 80 anos. Tudo depende de vocês, aquilo que vocês fazem nessa encarnação. Tudo depende de vocês, aquilo que vocês vão semear para colher quando vocês partirem. Larguem-se de coisas materiais. Trabalhem a vossa parte moral e espiritual, porque é a única coisa que vocês levam para o outro lado. Essa porta estreita que nós falamos é o nosso trabalho íntimo que nós temos que fazer todos, diariamente, para acumular bens, para podermos levar para o lado de lá. Porque a única coisa que a gente pode levar é aquilo que a gente guarda dentro de nós. São seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não é porque a gente bate no peito e que diz Senhor, Senhor, que vamos entrar mais depressa no reino dos céus. É aquilo que nós fazemos pelo próximo e por nós. Quando não podemos fazer nada material para o próximo, há sempre uma oração. Há sempre um pedido. A prece deve ser um agradecimento e um pedido. Então, quando nós, mesmo nos momentos de sofrimento, quando nós passamos por eles, e que só passamos por um momento de sofrimento é porque estamos precisando, há sempre quem esteja passando por situações muito piores perto de nós. Basta a gente abrir os olhos, se sensibilizar com o que passa à nossa volta. Tem gente em guerra nesse mundo. Tem gente passando fome nesse mundo. Tem crianças em África comendo ramos de árvore, comendo ratos secos como alternativa de alimentação. Se a gente não pode fazer mais nada, pelo menos oremos por esses que sofrem, que são tantos. E olhemos menos para nós, porque o próximo está necessitando muito mais do que nós. No capítulo seguinte desse nosso Evangelho, Jesus nos fala, ou melhor, Lucas, através dos ensinamentos, nos diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. E aí nós ficamos agarrados a uma passagem de Lucas que diz que aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para se melhorar, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos meus materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. E aí nós estamos maus, amigos. Porque as outras religiões ainda podem dizer, eu não sei, eu não sabia. Ah, tem outras vidas? A gente tem hipótese do outro lado?
A gente só está pagando aquilo que a gente colheu? É. As outras religiões podem dizer isso, mas nós não. O Espiritismo é muito difícil para muita gente. Porque é muito difícil a gente saber que aquilo que a gente está passando foi aquilo que a gente semeou. E aquilo que a gente vai passar é aquilo que a gente está semeando. E às vezes é muito difícil ter que assumir que tudo aquilo que a gente está passando é única e exclusivamente fruto nosso. E torna-se difícil. Sobretudo quando somos orgulhosos, quando somos egoístas, quando achamos que nós somos o centro do universo. E agora me lembra uma imagem do universo. Que quando a gente imagina que nós somos menos que bactéria perante o universo. Existem trilhões de planetas. Eu estava rindo porque eu estava vendo um filme sobre exatamente viagens no espaço e aos tantos desenhos animados diz, entra na máquina e diz, me leva para a Terra. E o computador responde, tem 47 planetas conhecidos como Terra. 47 mil planetas conhecidos como Terra. Diz, então olha, começa para o primeiro. Porque Terra, como a gente conhece, e que os cientistas ainda não descobriram outro igual, para encontrar um outro planeta que viva de água, que depende do oxigênio, como que nem nós, vai ser difícil. Mas nós sabemos que existem muitas moradas na casa de meu pai, e todas elas são habitadas. Mas quando eu falo com alguém e que digo, mas você já imagina, Vênus é habitado, Marte é habitado, Júpiter é habitado. Eles ficam olhando para mim assim com uma cara, assim, por quê? Tu vês as bactérias? Não. Não. Tem bactériazinha que a gente nem vê e que de um momento para o outro nos leva para a cova. E que a gente nem viu. Tem efeitos eletromagnéticos que a gente nem imagina que existe e que de repente o nosso computador a gente está muito bem trabalhando e de repente a gente fica olhando para ele e ele com o ecrã negro. E a gente não mexe. Mas a espiritualidade mexe. Vocês sabiam? Quando vocês quiserem estar trabalhando no bem, em frente ao computador, e ele resolver brecar, deixem para lá. E de fazer outra coisa qualquer, porque quando vocês voltarem o computador está bom. Tem coisa que nós precisamos aprender. A ver tudo que existe nessa terra como sendo nossos irmãos. Porque somos todos feitos do Pai. No universo existem 3 coisas. Deus, Espíritos e matéria. Portanto, tem Deus, que é a origem de tudo. Tem Espíritos, que somos todos nós. Né? E tem a matéria, que é tudo o resto que nos envolve. Portanto, o que não é Espírito é matéria. O nosso corpo é matéria. Que vai se desaparecer, que vai tornar a vir, que vai a ir e vai a vir, e vai a ir e vai a vir, e nós estamos aqui fazendo o quê? Olhando para ele ir e vir, ir e vir? Ou vamos fazer alguma coisa melhorzinha? A ver se na próxima encarnação a gente, em vez de vir com esse corpo duro e seco, a gente consegue ter uma coisinha assim mais suave. Se estamos num planetazinho assim um bocadinho mais leve, com alguns sóis, se calhar, com uma temperatura amena, sem grandes calores, sem grandes frios. Tudo depende de nós. Sabemos que esse planeta está mudando para um mundo de regeneração, então vamos ver se a gente evolui para ele também. Porque se a gente não evoluir, vai voltar para o tempo da pedra lascada. Vamos deixar de ter iPhone e vamos ter que começar a bater pedra para ter fogo. Portanto, vamos ver o que é que a gente semeia. E continuando, aos espíritas, muito será pedido. Porque muito receberam. Mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados, pela fé que proporciona,
multiplicará também o número dos escolhidos. Nós só precisamos de ouvir o chamado. E aproveitando o chamado, o Centro Espírita precisa de trabalhadores, viu? Quem quiser, se ofereça, porque a gente está precisando. Precisa de gente para contabilidade, precisa de gente para faxina, precisa de gente para palestra, precisa de gente. Tem muita coisa para fazer. O trabalho aparece. Quem quiser, se ofereça. Esse será dado àquele que tem. Esse é o último item desse capítulo. Aquele que recebeu é aquele que possui o sentido da palavra divina. Recebeu porque tentou tornar-se digno disso. Esses esforços contínuos, perseverantes, são como um imã que atrai as melhores progressivas às graças abundantes. E ali tem um erro. Abrai os vossos corações, semeai neles o bom grão, o bem, e o orvalho do amor os fará produzir frutos de caridade. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do Espiritismo. E eu gostava de vos ler um texto que podemos encontrar na internet. Há um site intitulado Momento Espírita, e que encontramos várias passagens bem interessantes. E esse texto se intitula Transformando Pedras em Pães. Conta-se que Frei Bartolomeu dos Mártires viveu para servir. Era português, da cidade de Braga. Certa feita, na comunidade em que oferecia seu trabalho, resolveram construir uma catedral monumental. Um templo de grandes proporções, que pudesse abrigar multidões. Por isso os nobres se reuniram e acertaram que de anualmente contribuírem com elevadas somas. Começou a construção. Ergueram-se as colunas, as paredes, chegou-se ao teto. Foi então que Frei Bartolomeu percebeu que uma crise havia chegado ao país, atingindo o povo. Os menos favorecidos lutavam contra a fome, a miséria e as doenças. Como chefe daquela comunidade religiosa, ele tinha à sua disposição todo aquele dinheiro arrecadado, cuja administração que lhe competia. Especialmente, é claro, para a construção da catedral. Naquele ano, ele deixou a catedral parada. Ele tinha teto. Ela tinha teto, pensou ele. Podia esperar. Os nobres, no entanto, prosseguiram a entregar as elevadas somas. No segundo ano, a construção continuou parada. E também no terceiro. E no quarto. E no quinto. 10 anos depois, a catedral estava do mesmo jeito. Nada de ficar pronta. Embora confiassem em Frei Bartolomeu, os nobres se reuniram, organizaram uma comissão e 6 deles foram conversar com o Frei. Amigos de todos, ele os recebeu fraternalmente e os escutou. Por fim respondeu: de acordo com a minha contabilidade, há mais de 2.000 famílias em necessidade. Como pai espiritual de todas elas, não posso permitir que meus filhos passem fome. Tudo tem sido gasto para a nossa própria gente. E um deles disse: mas Frei, está certo que o senhor ajuda essas criaturas. Podemos retirar uma pequena percentagem da soma que lhe entregamos. E o velho Frei suspirou. Ergueu os ombros, uniu as mãos e respondeu: os senhores me fazem uma proposta muito curiosa. Vejam bem. Lê-se no Evangelho que Jesus, no deserto, foi convidado a transformar pedras em pães. Os senhores, entretanto, estão me pedindo justamente o contrário, que eu transforme pães em pedras. Tinha razão o pastor daquelas almas. A vida humana nos merece todo o respeito. E em se falando sobre direito, o primeiro de toda a criatura é o de viver.
Portanto, alimentar o corpo, prover as necessidades básicas dos nossos irmãos, se constitui não em caridade, mas em dever de irmão para com seu irmão. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. No que diz respeito à caridade, o Mestre de Nazaré não se limita a recomendá-la. Ele a coloca claramente como condição absoluta da felicidade. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e me foste ver. Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E sintetizando a lição, amai-vos uns aos outros, praticai o bem sem ostentação, fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Redação de Momento Espírita com transcrição do Evangelho de Mateus. É isso que a gente tem que fazer, gente. Porque a gente, às vezes, tem dinheiro de lado, com o intuito de comprar algo, e por vezes alguém perto de nós está morrendo de fome. Nós só precisamos de olhar um pouquinho mais para o que se passa à nossa volta. Nós só precisamos pensar um pouquinho menos em nós, menos nos bens materiais, menos naquilo que nos faz a felicidade de algumas horas. Porque é isso que acontece quando a gente compra uma coisa bonita. A gente compra uma coisa bonita, fica todo contente por 2 ou 3 horas, e daí a 2 ou 3 horas a gente esqueceu que comprou uma coisa bonita, e continua a nossa vidinha, e aquela coisa bonita foi comprada. E quantas vezes a gente tem armários cheios de coisas que usa uma vez por ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 10 em 10 anos. Eu me lembro que eu, por exemplo, ainda devo ter alguns 3 ou 4 sacos fechados da última mudança que eu fiz faz uns 8 anos, portanto, ainda não tive sequer tempo de abrir. E um desses dias estávamos conversando e eu disse, bem, aqueles sacos estão fechados, vão direitinhos para algum lado, que se a gente durante 8 anos não abriu, não é agora que vai precisar do que está lá dentro. Quantos de nós não tem isso? Quantos de nós não tem uma caixa no fundo do armário que nem se lembra o que está dentro daquela caixa? E tem tanta gente passando tanta necessidade nesse mundo. Precisamos de abrir um pouquinho mão daquilo que nós temos. E reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nós precisamos de fazer. Nós precisamos mostrar. Nós precisamos atuar. Por isso é que eu dizia no início que nós distribuamos esses flyers do primeiro Congresso Espírita Suíço, porque tem muita gente necessitando. Divulguem o site da internet, do GEP. Divulguem o canal do YouTube. Quem não pode vir porque não tem disponibilidade de vir no GEP, as palestras que são feitas aqui estão em vídeo no site do YouTube. Além disso, tem muitos outros sites, tem muitas outras rádios, tem o Pode Ser, do Haroldo Dutra Dias, tem muita coisa onde nós podemos nos alimentar espiritualmente. Nós temos vidas complicadas, nós temos horários complicados, todos nós. Mas, como dizia no ponto anterior, muito será dado a quem muito tem, mas se nós pedirmos, a espiritualidade dá. Nós, quando precisamos de frequentar o centro espírita, e que nós queremos frequentar o centro espírita, se a gente pedir, a espiritualidade dá. Pode não ser logo, que às vezes não é logo, demora alguns mesinhos, não é? Mas
A espiritualidade arranja forma de a gente nos melhorarmos espiritualmente. Porque eles sabem perfeitamente o que é que a gente necessita. Eles sabem muito melhor do que nós o que é que a gente necessita. Então, se nós precisamos vir no centro espírita, a gente arranja tempo. Só precisamos pedir. E será dado àquele que tem. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. Não os amentois para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirvam a ninguém. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E nós que temos bons frutos, temos que distribuir com os outros. Nós que conhecemos essa doutrina maravilhosa que Allan Kardec fez o favor de codificar para nós, nós que sabemos tudo isto que nos traz aqui, onde é que está a dificuldade de a gente, quando vem um irmão necessitado, onde é que está a dificuldade de a gente falar para ele? Quando alguém perde um ente querido, um amigo. Quantas vezes me tem acontecido isso? Até no Facebook. Quando alguém publica uma notícia de que faleceu um amigo. A minha mensagem é: querido, a morte é só uma passagem. Logo, logo você vai estar com ele. Porque logo, logo nós vamos estar com eles. Porque o que são 70 anos da nossa vida, se a gente for até os 70 anos, perante a eternidade que tem à nossa frente? Não é nem um segundo. Logo, logo a gente vai estar com quem a gente gosta. A saudade nesse momento, nesse nosso momento em que a gente está, porque cada hora é uma hora, cada segundo é um segundo e cada dia é um dia, demora a passar. Quando a gente está em sofrimento, quando a gente está em saudade, o tempo demora a passar. Mas com Jesus, com o Espiritismo, com toda essa doutrina maravilhosa que nós temos, que nos abre os olhos e que nos faz raciocinar para nós compreendermos as coisas, tudo se torna tão mais fácil. E tudo passa. E a única coisa que a gente tem certa, queridos, é a morte do corpo. Porque a morte não existe, né? É isso que eu às vezes me pergunto. Como é que a gente ainda continua falando na morte, se Jesus há 2000 anos matou a morte? A morte não existe mais. Mas a gente continua fazendo da morte um bicho de 7 cabeças. A gente continua achando que, ai meu Deus, eu vou morrer. E depois, como o Haroldo costuma brincar, eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e outra má. A primeira é que vamos todos encarnar. A segunda é que não sabe quem é que vai à frente. Qual é que vocês entendem? A boa e qual é que é a má? A gente só não sabe quando é que vai. E uma das coisas que eu aprendi no Espiritismo e que me tem ajudado a me melhorar no nosso dia a dia, no meu dia a dia, é de saber que no momento da nossa desencarnação, a gente é automaticamente chupado, entre aspas, pelas energias semelhantes. Então, quando vem aquelas raivas, aquele que nos atravessa na rua, eu digo, Senhor Jesus, não é para aí que eu quero ir, não. Muda. Vamos policiar a nossa sintonia de onda. Vamos tentar decidir o que é que a gente quer. Porque nós podemos mudar essa terra. Através da nossa vibração, através do nosso sentimento e através daquilo que a gente pensa. Nós podemos nos melhorar muito. E fora da caridade não há salvação. Essa foi a máxima. Essa é a máxima do Espiritismo e foi a máxima que o apóstolo Paulo, um dos nossos mentores dessa bendita casa, Paulo Estevão, nos deixou. E nos diz, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna
que guiou o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, cuja auréola santa na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Continuando. Essa mensagem continua no Evangelho segundo o Espiritismo. E o apóstolo Paulo nos diz realmente que, fora da caridade, não há salvação. A gente só tem que olhar para o próximo, olhar para nós mesmos também. Nós precisamos ter caridade para conosco também. Porque nós erramos muito. Estamos permanentemente a cair e a levantar. Mas isso faz parte do aprendizado. Como é que seria as crianças? As crianças nascem a andar? Não, elas hoje já nascem muito inteligentes, melhor do que nós. Mas não nascem a andar. Precisam de cair muita vez até terem o equilíbrio certo. Então nós também precisamos cair muitas vezes. Errando, e errando, e errando. Mas tendo perseverança, porque a gente com perseverança a gente segue em frente. E para terminar, nesse capítulo sobre as instruções dos Espíritos, nos diz o seguinte: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, e que muitas vezes vos hão de parecer paradoxais. Aquele que recebeu é que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que atrai a si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que vos fazem fortes para subir uma montanha santa, em cujo cume está o repouso após a labuta. Tira-se do que não tem um que tem pouco. Toma isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja designado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça de nosso Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o Pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, e o vê cobrir-se de ervas e parasitas. É seu Pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se por falta de cuidado deixou que murchassem as sementes destinadas a produzir nesse campo, deve-se acusar seu Pai por elas não terem produzido? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias. E então, arrependido, operoso, ponha-se à obra com coragem. Cultive o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Labre o fundo com o auxílio do seu arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja escolhido, por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebera. Então ele verá os seus esforços serem coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Labrai os vossos corações. Arrancai deles a discórdia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia,
e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Portanto, vamos arregaçar as mangas, vamos nos pôr ao trabalho, físico e mental, vamos começar a nos policiar, vamos começar a trabalhar o nosso interior e a ajudar o próximo. Porque é ajudando o próximo que nós nos estamos ajudando a nós também, e que estamos melhorando, e que estamos evoluindo. Hoje a gente trabalhou segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Pensamento e Vida e o Espírito de Verdade, esses 3 livros. E o que eu vos queria agradecer para a vossa atenção, isso era aquilo que eu hoje tinha para falar para vocês. Alguma dúvida? Temos 5 minutinhos. Alguma pergunta? Alguma opinião? E afinal, nós fomos chamados ou fomos escolhidos? Nós só precisamos abrir os nossos ouvidos. E aí a gente vai saber se foi chamado, se foi escolhido. Vamos então fazer a nossa prece, para depois passarmos para o passe. Vamos então fechar os nossos olhos. Nos deixar envolver por essa paz, por essa tranquilidade. E dar graças a Deus nosso Pai e ao nosso amado Mestre e amigo Jesus. Querido Mestre, quantas saudades nós temos de Ti. Sabemos que o Teu amor e o Teu carinho nos acompanham no dia a dia. Sabemos que velas por nós permanentemente. Sabemos que nos pegas em Teus braços nos momentos de aflição. Mas ainda assim, Mestre, temos tantas saudades de Ti. Queremos Te agradecer nesse momento. A oportunidade de poder servir. E Te pedir, Mestre, que essa energia que nos envolve agora possa envolver todos aqueles que estão sofrendo nessa terra. Todos os nossos irmãos hospitalizados, isolados em prisões, sofrendo dores da alma ou dores no corpo. Pelos nossos irmãos que atentaram contra a própria vida. Pelos nossos irmãos que passam fome. Por tanto sofrimento que há nessa terra, Mestre. Envolve cada um deles com o Teu amor, com a Tua luz, com todo esse sentimento de paz que só Tu sabes envolver cada um de nós. E nós Te damos graças por tantas dádivas, por esses momentos de aprendizado, por esses momentos em que nos podemos reunir em Teu nome e dar graças a Deus nosso Pai por Te ter enviado a esse planeta bendito para que servisses de exemplo para cada um de nós. E Te pedimos, Mestre, que consigamos de fato abrir as nossas mentes e os nossos corações para conseguir seguir o Teu exemplo. Conseguir amar infinitamente como Tu nos amas. E nós Te damos graças, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.